E aí, pessoal, nesse último vídeo que eu vou apresentar para vocês é um sistema de malha fechada que é basicamente um circuito com realimentação da entrada. Então, parte do sinal da saída volta para a entrada para controle de feedback, tá? Então, esse sistema de malha fechada ele é muito usado. E eu vou mostrar como é que desenvolve ele usando o Octave, tá? Na verdade eu vou tentar mostrar duas maneiras aí, vamos ver se eu consigo fazer, tá? Para fazer sistema de malha fechada a gente vai precisar carregar a biblioteca, então vamos colocar aqui apresentação fechada. Aqui eu vou chamar o pacote control. Agora eu vou criar minha função de transferência da planta. Existe duas maneiras de fazer isso, tá? A maneira mais acadêmica, que eu definindo no 1, o denominador 1, tá? Então eu falo que o num1 é igual a 1. O DEM1, que é o meu sistema, vírgula 2, vírgula 10. Se eu não me engano foi isso que eu coloquei da última vez. E aí eu chamo a função de transferência. E chamo ela. TF é igual a 1,DEM1 e eu rodo ele. Deixa eu apagar aqui os históricos das outras demonstrações para não conturbar aqui vocês. Então eu vou ter que chamar essa função aqui, esse exercício aqui de 3. Chamei. Tá aqui. Eu chamei. Então eu criei o numerador, o denominador e chamei a função de transferência. Eu poderia fazer isso já direto. De que maneira eu fazer direto? Eu poderia chamar a função de transferência e já jogar os vetores aqui. Sem necessidade de chamar a variável numerador. Se você olhar, ele não vai mudar muita coisa, tá? Então uma coisa é igual a outra. Mas para efeito didático, eu vou deixar do jeito tradicional, tá? Mais bem declarado, tá bom? Agora eu vou, depois que eu criei a função de transferência, essa função de transferência aqui é a função. Então deixa eu colocar mais um comentário. O TF1 é o sistema da planta, tá? Que é o que ele vai receber o sinal se fosse da malha aberta, tá? Que a diferença da malha aberta e da malha fechada é o feedback. Então nós vamos entender como que funciona. Agora eu vou colocar dentro do meu sistema o feedback. Como é que eu faço isso? Eu tenho que criar a minha função de controle. A minha função de controle eu vou chamar de TF2, que eu vou chamar, que
que eu vou criar para efeito didático. Eu vou colocar o número 2 aqui, né? E no DEM 2, aqui é DEM 2, não 2, nem 2. Uma função, minha função de transferência ficaria em 2, DEM 2. Isso daqui, se eu rodar, ele já chamou a função de transferência, a função de controle. Agora eu vou construir meu sistema completo, tá? Para fazer isso, eu vou chamar a função feedback. Como é que eu faço? Eu vou chamar o meu sistema 1, que é o sistema de feedback, e vou dar o meu feedback passando a minha função da planta e passando o sistema a função de controle, tá? Agora, com isso, eu tenho o meu sistema, tá? Agora eu posso ir lá e dar um disp no meu sistema. Bom, vamos ver como é que fica. Eu gerei. Agora eu quero tentar gerar um gráfico disso, né? Porque de fato eu não sei como é que ficou esse negócio. Eu quero gerar um gráfico, ou seja, vamos colocar isso no gráfico. Para fazer isso, eu vou chamar o meu step e vou colocar a função de transferência, a função de malha fechada nela. Vou passar os labels, isso aqui em função do tempo, isso daqui é a saída em volts, vamos supor. E o meu título, sistema malha fechada. Vamos ver como é que fica. Eu vou salvar e vou rodar. Eu vou... Aqui nós podemos ver que eu vou ter eu vou ter um sinal aqui, ó, que ele vai ser 0.1, é muito baixo, né? E ele tem uma saída, ele estabiliza aí depois praticamente 3 segundos. O tempo até alto, um retorno de saída muito baixo, né? A gente poderia melhorar bem essa saída aí, né? E tá pronto o meu circuito, tá? Vocês podem notar aqui que a função é bem simples, né? Basicamente a gente usou bastante coisa do último treinamento, é um complementa o outro e não tem muita enrolação, é bem prático mesmo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.